Papo Cabeça, oscilações de humor e bipolaridade. Você sabia que até o bom humor em excesso pode representar um problema? E as oscilações, de repente está muito feliz, muito eufórico e de repente muito triste e deprimido. Isso pode ser transtorno bipolar. Para falar mais sobre esse assunto, uma especialista no assunto, a psiquiatra, doutora Nayaide Monte. Muito obrigado pela sua participação, Nayaide. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É isso aí, começa agora o nosso Papo Cabeça, oscilações do humor e bipolaridade. Nayaide, o que é transtorno bipolar? Eu te pergunto isso porque, infelizmente, na língua portuguesa, às vezes algumas palavras são usadas de uma maneira equivocada. Por exemplo, eu estou esperando muito uma festa de aniversário, daí eu falo, eu estou ansioso pela festa de aniversário. E a gente sabe que a ansiedade pode ser um transtorno mental. Ou eu estou triste por um evento normal da vida e a pessoa usa a palavra estou deprimido. Ou chega no médico e fala estou deprimido. E não é incomum a gente escutar, olha, esse fulano aí, ele parece o que tem bipolar, é um bipolar. Então, assim, o que é o transtorno bipolar dentro da psiquiatria? Muito bom. Então, o transtorno bipolar, Fernando, ele é primeiramente uma doença do cérebro, né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Não é uma doença psicológica ou uma doença que só existe, né, na cabeça das pessoas. De fato, existem alterações biológicas, neuroquímicas, e essas alterações acabam levando a uma série de sintomas, né? Esses sintomas não se manifestam apenas no humor. Então, quando as pessoas dizem, né, tal pessoa é bipolar, geralmente eles se referem a uma questão do humor, de mudança de humor. Mas o transtorno bipolar é muito mais que isso, né? São alterações do humor, da energia, da disposição da pessoa, dos impulsos. Então, eles podem variar para mais ou para menos, a depender da fase em que o paciente está. Do pensamento, o pensamento pode estar mais lentificado, mais acelerado e também do ponto de vista motor, da movimentação física. Então, o transtorno bipolar, ele mexe com todas essas funções mentais, não apenas com o humor da pessoa, né? Além disso, ele é uma doença crônica, ou seja, uma vez que a pessoa desenvolve e manifesta os sintomas, a tendência vai ser que ela tenha os sintomas para o resto da vida e a única maneira que a gente tem de prevenir que isso aconteça é através do tratamento de longo prazo. Além disso, o transtorno bipolar é um transtorno recorrente, ou seja, a tendência é que as crises se repitam ao longo da vida de forma muito cíclica. Então, além de ser uma doença do cérebro, é uma doença cíclica, recorrente, né, a principal característica, e crônica. Vamos fazer uma coisa prática. Por exemplo, todo mundo tem mais ou menos, eu vou falar de um termo aqui que eu tenho certeza que os nossos seguidores aqui vão conseguir entender. A gente tem uma energia, tá? Tem gente que é mais alto astral, tem gente que é um pouquinho mais quietinha e às vezes tem um rostinho mais sério, né? Tem gente que é mais sorridente, expansivo e assim vai. É normal, no decorrer da vida, acontecer coisa no nosso dia a dia que é muito legal e coisas que são problemas, são problemáticas. E muitas vezes a gente vai responder o nosso humor de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, chegou sexta-feira, é um final de semana bacana que eu vou viajar e vou ficar com a minha família e com os meus amigos. É natural que eu esteja mais empolgado e eufórico. Ou então não, começou ali uma segunda-feira brava, aquelas que a gente sabe que tem um monte de responsabilidade e de repente a gente está com alguns trabalhos em atraso e a gente vai precisar daquele gás a mais. É normal que a pessoa fique um pouco mais séria e não fique tão eufórica ou borboletando como na outra situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é normal a nossa própria vivência interferir no nosso humor. Mas quando a gente fala do transtorno bipolar, é uma coisa diferente. É o cérebro que tem uma alteração de funcionamento e independente do que aconteça, ou até mesmo precipitado por coisa que aconteça, essa variação ela seja muito brusca e provoque problemas na vida cotidiana da pessoa. É mais ou menos isso. Isso. E então, o transtorno bipolar, ele vai ter tanto fases eufóricas ou mais irritadas, né? Ou fases mais depressivas, né? Ou seja, vai haver ou uma ativação cerebral ou uma depressão das funções mentais, né? Só que é importante a gente diferenciar isso de oscilações normais, de emoções normais que todos nós temos. Então, né? O que é o normal? O que é o normal? Então, o normal é
que você reaja de uma forma proporcional, né, a determinadas situações da sua vida, que seja um sentimento, uma sensação passageiros, né, e que isso não tenha um impacto tão grande na sua vida, né? Então você vai ficar triste por algum determinado motivo, mas isso não vai impactar ao longo da sua vida, né? Essa tristeza vai ser uma resposta a algo que aconteceu, a algum estímulo externo, né? Além disso, não vai vir um conjunto de sintomas, porque quando a gente fala de episódio depressivo, episódio maníaco ou hipomaníaco, a gente está falando de um conjunto de sintomas. A gente não está falando só de tristeza ou alegria, a gente está falando de alterações de sono, alteração no pensamento, de impulso. Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação para a gente não achar que quem está alegre agora e triste depois é bipolar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu passei no estágio de psiquiatria, tinha uma paciente que chamou a atenção de todo o pessoal quando passou no estágio. E era dito que ela tinha transtorno bipolar e na fase de mania, que é essa fase com uma energia maior, então ela colocava saia curta, passava batom no rosto, colocava sapato de salto alto, parecia uma outra mulher, estourava o cartão de crédito, fazendo milhões de compras, e depois ela entrava numa fase que parecia uma gata borralheira. Não estava nem aí com nada com vaidade e ficava totalmente depressiva. A gente pode usar esse exemplo como um exemplo colorido que a gente possa imaginar o que é uma pessoa com transtorno bipolar? Sim. É um exemplo mais exuberante do que seria transtorno bipolar, ou seja, o polo de ativação superativado, que seria a mania, né, aquela coisa mais florida, mais exuberante, muitas vezes de pacientes que acabam se internando por conta disso, tamanha a desorganização que eles ficam, e o episódio depressivo seria o contrário disso. Só que a gente não pode esquecer também da hipomania. O que é hipomania? Hipomania é como se fosse uma ativação cerebral mais leve, ou seja, tudo aquilo que acontece na mania, ela vai ser experienciada na hipomania de uma forma mais sutil. Tão sutil a ponto de que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar que aquela pessoa está em hipomania, né? Então, o transtorno bipolar ele é um espectro, como a gente fala, né? Ou seja, tem desde mania até hipomania, né? Agora, quando você fala hipomania, para mim gera uma certa confusão. Por exemplo, a pessoa que está experimentando isso, ela pode achar aquela fase muito legal, porque ela tem muita energia, ela tem muitas ideias, ela está muito dinâmica. É verdade isso? Infelizmente, sim. Muitos pacientes, eles gostam muito da hipomania, né? Especialmente se for uma hipomania protetor, especialmente para quem tem genética para transtorno bipolar. Agora, quando que geralmente dá o primeiro, podemos dizer assim, aparece pela primeira vez, tem o primeiro surto, o primeiro episódio? A idade que geralmente começa é dos 17 até os 29, menos de 30 anos. Essa é a faixa etária em que realmente a doença ela se manifesta pela primeira vez na maioria dos casos. Agora, se tem cura? Não tem cura. Existe controle dos sintomas, assim como hipertensão, assim como diabetes, né? Assim como outras doenças da medicina. Então, o tratamento ele serve para blindar o cérebro do paciente para que ele não venha a ter crises, né? Mas cura não existe, então o tratamento é para sempre. Eu imagino o seguinte, Ayade, que o diagnóstico ele pode ser um pouquinho sofrido e demorado, porque a pessoa tem que pelo menos passar por um ciclo e a coisa tem que se repetir.
e quem está em volta e ela mesma entender que, opa, tem alguma coisa que esse mar está revolto demais, não está indo num negócio para suspeitar e chegar num profissional, num psiquiatra, para fazer o diagnóstico. Exato. Né? A Então, média... por isso, assim, e nesse percurso, talvez existam alguns prejuízos sociais, eu imagino, financeiro, com relacionamento com pessoas, né? É isso, né? É isso. A média para o diagnóstico do transtorno bipolar é de 12 a 15 anos. Puxa vida. Né? Então, imagine a pessoa durante 15 anos, 12, 15 anos da sua vida, viver com uma série de prejuízos, né, com essas oscilações, sem saber exatamente o que tem. A hipomania é muito frequente, só que o paciente não consegue perceber, então ele acha que tem depressão e ele só vai no médico no estado depressivo, então o próprio médico muitas vezes tem dificuldade. Aí trata como depressão. Aí trata como depressão. Né? Até que o paciente venha piorando ou até que alguém investigue de fato a fundo para perceber esses episódios de hipomania sutis ao longo da vida. E aí muda o diagnóstico para transtorno bipolar. E como é o tratamento? O tratamento obrigatoriamente envolve medicação. Né? Então, muitas pessoas perguntam isso. Mas não dá para tratar com acupuntura, com florais? A medicação, os estabilizadores de humor ainda são, até o momento, o padrão ouro para o tratamento. Né? Claro, além disso, precisa existir uma rotina para tudo na vida do paciente com transtorno bipolar. Para se alimentar, para fazer atividade física e especialmente o sono. Né? Então, o sono é um gatilho para crises, por exemplo. A ausência de sono adequado, é isso? A ausência de sono adequado, ele costuma levar à ativação. Então, a mania ou hipomania. Então, se o paciente não dorme bem, o que seria dormir bem? O que seria ter uma rotina de sono? Acordar na mesma hora e dormir na mesma hora todos os dias. Seja feriado, férias, final de semana, isso tem que ser mantido de forma sagrada na vida do paciente com transtorno bipolar. Agora, assim, como você falou, é uma miríade, né? É um espectro, né? O que é normal esse ciclo, ou mais ou menos a média? Eu digo assim, a pessoa entrou em mania, nessa fase mais eufórica, que pode ser irritadiça ou pode ser de empolgação. Quanto tempo dura e como é que é essa mudança para, de repente, entrar na fase mais depressiva, com menos energia? Então, a pessoa que tem mania, que seria o transtorno bipolar tipo 1, é raro, né? É 1%. Só mania, né? É 1% da população. E geralmente os episódios são abruptos. Quem está do lado tem a sensação que é uma outra personalidade? Fala assim, uma outra pessoa aqui, fala, o que está acontecendo? Na mania, sim. Né? Tamanha é a diferença do basal da pessoa, do que ela geralmente é, para a mania. E a mania, ela ocorre de forma muito abrupta. Então, do nada, a pessoa acorda em mania. Da mesma maneira, a depressão no transtorno bipolar tipo 1. Eles não têm um episódio, uma duração fixa. Então pode ir de dias a meses, por exemplo. Diferente da hipomania. A hipomania ela chega mais arrastada e ela fica muitas vezes de forma mais prolongada na vida da pessoa. A ponto de muitas vezes ser confundido com uma personalidade mais extrovertida, quando na verdade a pessoa está em uma hipomania leve. Isso pode acontecer também. E olha, para a gente encerrar aqui, porque esse bate-papo com certeza ele vai impactar a vida de muita gente que nem entendia direito e usava até esse termo, olha, fulano é bipolar e agora vai começar a entender melhor. O que fazer para evitar as crises? Então, manter o tratamento medicamentoso. Isso sempre, não dá para parar de tomar remédio. Que é o que acontece muitas vezes. Sim, né? Porque a pessoa toma, acha que está bem e fala, não preciso disso. Esquece que é uma doença que não tem cura. Ou seja, a partir do momento que ele tira a medicação, ele volta a ficar vulnerável a ter as crises. Né? Então, manter a medicação, manter rotina, manter psicoterapia é muito importante para que você entenda os sintomas, perceba a crise quando ela está chegando, então identificar precocemente os sinais, né? Os pacientes eles conseguem identificar muitas vezes, nossa, eu estou sem dormir, eu estou dormindo menos, eu posso estar entrando numa crise de hipomania, por exemplo. Isso é muito importante. Manter a atividade física regular, isso também deve ser sagrado, e uma alimentação saudável. Então, tudo isso é importante para que a gente evite as crises. Medicação e rotina, especialmente. Ed, muito obrigado pela sua participação, obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, foi um prazer. Olha, você que gostou aqui, dá um like, escreva seu comentário, curta, compartilhe com todo mundo, tá? Saúde mental é algo extremamente importante e é sempre bom a gente estar com profissionais que sabem o que estão falando para orientar as pessoas da maneira correta. Um beijo no coração de cada um de vocês e uma ótima semana. Até a próxima!